Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Atenção, e você sabe, estamos com imagem para você, áudio e imagem. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra lá a indicação JP ao vivo, esporte em discussão. Você vai acompanhar áudio, imagem. É bacana, esteja você onde estiver. Pelo nosso portal www.jovempan.com.br. E também você vai pelos nossos aplicativos. Não há nenhuma barreira para os nossos aplicativos. Você que vai, você que vem, você nos acompanha, é muito bacana. Nem e pelo telefone... Não, nada. Passamos sobre enchente, tudo, não tem conversa. Nem pedágio, mano. Nada. Olha, atenção. E pelo telefone 28709707. 28709707 é o telefone que está conectado com você. Agora sim, agora eu entendi. O Wilson tá parecendo aquele cara do aeroporto, sabe como é que é? Estaciona o avião. É o Anderson chamando, urgente. Anderson Costa, sua informação, Anderson. Pois não, Vanderlei, a situação começa a ficar tensa aqui na manifestação em frente ao Fórum da Barra Funda. Os manifestantes aqui favoráveis ao ex-presidente Lula e também à presidente Dilma Rousseff tentaram aqui furar o boneco Pichuleco, que estava sendo enchido aqui por movimentos contrários ao governo. A polícia militar, inclusive, precisou utilizar bombas de efeito moral. A situação ainda não está controlada, inclusive bombas de gás lacrimogêneo. Até mesmo para a gente falar aqui, a situação está um pouco difícil, até por causa das bombas que estão sendo lançadas. A situação está muito complicada, o motorista precisa evitar a todo custo aqui a Avenida Doutor Abraão de Moraes, em frente ao Fórum da Barra Funda. Os manifestantes estão concentrados aqui desde o início da manhã e o clima já tinha sido de bastante tumulto aqui. Mais cedo houve um empurra-empurra, foram jogadas pedras, ovos. Agora a situação estava mais normalizada, porém os manifestantes aqui contrários ao governo tentaram encher aquele boneco Pichuleco, o boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Os manifestantes aqui da CUT, também do PT, eles avançaram em cima do boneco. A polícia precisou utilizar aqui bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo para conseguir aqui dispersar os manifestantes. Mas a situação ainda não está controlada, Vanderlei. É o Marcelo Matos que está chamando de um outro ponto dessa região da cidade de São Paulo. Diga, Marcelo. Pois é, Vanderlei, nós acompanhamos aí hoje o Ministério Público, que acabou divulgando uma nota também, e os promotores do caso, principalmente o promotor principal, para dizer que essa decisão que foi proferida justamente pelo Conselho Nacional do Ministério Público de suspender a oitiva do ex-presidente da República e sua esposa na véspera desse ato, feriu justamente aí todo o procedimento do Ministério Público. Nós acompanhávamos do lado interno aqui do Fórum da Barra Funda, enquanto o Anderson estava do lado externo, onde a CUT, desde o início da manhã, ela está presente com carro de som e também trouxe muitos militantes para cá, justamente para acompanhar, sabendo já que o ex-presidente Lula não viria porque uma liminar acabou do Conselho Nacional do Ministério Público e suspendeu, portanto, essa oitiva. Havia dois grupos, o grupo do PT aqui da CUT é muito maior do que o outro grupo, mas segundo a CUT, esse boneco não seria inflado. E a partir do momento que ele começou a ser inflado, começou uma grande confusão por aqui. Nós temos agora a Avenida Abrão de Moraes fechada no sentido do Pacaembu e uma grande correria ainda e pessoas que estão sendo feridas, uma aqui ao meu lado, perto de uma viatura da polícia, uma pessoa está ferida e está sendo levada justamente aí pela polícia. Então nós continuamos acompanhando essa confusão que acabou, ao final, o presidente Lula não compareceu, nós tivemos aí a palavra dos promotores, mas um acirramento muito forte de ambos os lados e, portanto, tivemos essa confusão. Nesse momento ainda, a Abrão de Moraes está liberada no sentido marginal, mas, é claro, o motorista deve evitar essa região aqui do Fórum da Barra Funda, Vanderlei. Perfeito. O nosso Marcelo Matos, o Anderson Costa, os companheiros do Departamento de Jornalismo
atentos, vocês estão acompanhando esse momento importante que acontece aqui em São Paulo, essa rota de colisão. O ex-presidente Lula não concedeu o depoimento, e isso será remarcado, mas que a fumaça por lá, literalmente, e os repórteres da Jovem Pan, do Departamento de Jornalismo da PAN, estão trazendo informações para o ouvinte de São Paulo e do Brasil. São 12 horas e 37 minutos. Obrigado, Vanderlei. Estamos todos aqui. Não apareceu. Eu não pude ir lá na... O senhor não apareceu. Você tem um compromisso mais importante. Eu tive que estar aqui no Esporte em Discussão para a gente falar com o Flávio Prado como é que vai ser o jogo hoje do Tricolor. É um compromisso mais importante. É muito mais importante, e a gente tem que privilegiar os companheiros e os amigos da Jovem Pan. Obrigado. E o senhor é corintiano, o seu time joga hoje. E calma, eu vou contar algumas coisas que a gente fez lá no nosso triplex, lá na cidade de Itaquera. Tá dando uma fumaça isso. Olha, atenção. Estamos aqui com Mauro Betting. Eu não acredito. Ampliamos o número de computadores, é isso? Filho não tem, mas computador. Mauro Betting, o nosso Flávio Prado, Bruno Prado, Luiz Carlos Quartarolo, o nosso Vampeta. Atenção, Beto Saad e Márcio Espímpolo, um segundo companheiros, porque o bicho tá pegando. Alô, Anderson Costa. Pois é, Vanderlei, a situação ainda não está controlada ainda. Os manifestantes continuam aqui, os manifestantes pró-governo continuam tentando aqui, de alguma forma, furar aqui o boneco Pichuleco. A polícia fez uma barreira aqui para tentar evitar que os manifestantes aqui da CUT e também do PT se aproximem aqui dos movimentos contra o governo Dilma Rousseff, mas a situação ainda não está controlada. A polícia militar, inclusive, chegou a jogar 3 bombas de efeito moral, de gás lacrimogênio aqui. Muita gente assustada aqui pela Avenida Doutor Abraão Ribeiro, aqui na região aqui da Barra Funda. Vale lembrar mais uma vez que o depoimento do ex-presidente Lula foi suspenso. Não houve esse depoimento. O Conselho Nacional do Ministério Público suspendeu este depoimento. Mais uma vez, agora começa um corre-corre, inclusive a polícia agora avança contra os manifestantes e o motorista agora precisa a todo custo evitar aqui a região da rua Doutor Abraão Ribeiro. A situação não está controlada. A polícia joga bombas, inclusive usa também cacetetes. Aqui agora, no outro lado, nós vemos mais uma bomba sendo arremessada. A situação ainda não está controlada por aqui. O número de manifestantes aparentemente é inclusive maior até que o número de policiais militares, e a polícia vai aos poucos tentando aí dispersar os manifestantes. Há 2 caminhões de som aqui deste grupo em frente aqui ao fórum, e os manifestantes contra o governo continuam aí tentando encher este boneco Pichuleco aqui na frente do fórum. A situação ainda não está controlada, Vanderlei. Perfeito, Anderson, e também o nosso Marcelo, enfim, os companheiros do Departamento de Jornalismo, assim que tiverem mais informações para nos atualizar sobre o que está acontecendo no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo. É uma Barra Funda, né? Olha, é uma Barra Funda. Canal aberto para informação aqui na Jovem Pan. São 12 horas e 40 minutos em São Paulo. Diga, Luiz Carlos. Você sabe que a democracia é a convivência dos desiguais, né? Pois não, companheiro. Mas os desiguais do Brasil estão cada vez mais iguais, né? É verdade, companheiro. São 12 horas e 40 minutos. Deixa olha, o Picolô, 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado para você, 28709707. Companheiros, agenda. Companheiro Vanderlei. Dá para fazer um vamos falar sobre o jogo do Palmeiras. Silêncio na plateia. Vamos falar sobre o jogo do Palmeiras, River Plate do Uruguai e o Palmeiras ontem em Maldonado, no Uruguai. O jogo terminou 2-2. Decepção, não foi aquele futebol mostrado. O que é que vocês acharam do que viram? O Palmeiras começou a sua caminhada para valer na Libertadores. Então nós vamos começar com o nosso Mauro Betting. Não sei se excepcionalmente o Mauro acompanhou o Palmeiras em campo. Comentamos ontem com o Bruno sei, Prado. mas poxa, mas excepcionalmente. Você ia passando, tá o microfone aí. Vamos lá. Vamos falar. Vamos aí. É isso. Então, Mauro, quero ouvi-lo, todos querem ouvi-lo sobre o Palmeiras que você viu ontem no Uruguai. Mauro Betting. Numa estreia de Libertadores no Uruguai, independente do adversário, não é tão mau o resultado, um empate por 2-2. O palpite inicial era 1-1, mas vendo o jogo, o Palmeiras poderia ter tido melhor sorte se estivesse jogando melhor. Não jogou melhor, jogou mais que o River Plate do Uruguai, que não é uma grande equipe, dirigida pelo maluco do Carrasco, que é a figuraça. Né? O Carrasco já
pegou o microfone de repórter de televisão na mão numa transmissão de TV para falar que o juiz estava roubando. Tem uma vez que ele estava bravo com o time Céu no meio do campo, ficou encostado na trave até ser expulso de vez pelo árbitro. É uma figura, treinador ofensivo, mas que estava tentando armar o time mais defensivamente. Mas mesmo quando apertou um pouquinho, aproveitou-se das falhas defensivas do Palmeiras. Nem tanto no primeiro gol, do pênalti. Boa jogada do Luiz Chiapacassi, que é um garoto de 17 anos que já está negociado com o Atlético de Madrid. E sim, no segundo gol, de novo, uma falha terrível. O Alexandre que não sobe, o Jean que jogou bem, não só pelo gol, que não marcou também, deixou o cara aparecer o Montelongo sozinho, e o Palmeiras com as suas dificuldades. É mais difícil ainda entender o Palmeiras, porque se não é um elenco maravilhoso e não é mesmo, também não é um elenco para estar jogando o que está jogando. É a mesma base do ano passado, é um elenco formado, é um elenco reforçado e que continua jogando mal. E sofre demais para só empatar com o River Plate no Uruguai. Deixa eu saber o que pensam os ouvintes, não sei se palmeirenses, mas não importa. É ótima a participação do ouvinte pela PAN, ligando para cá, 28709707. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É João Luiz Borim, da cidade de Jundiaí. Jundiaí. E torce para quem, João? É palmeirense. Palmeiras. E você nos acompanha em Jundiaí como? Olha, agora eu estou acompanhando pelo rádio, mas eu tenho aplicativo no celular e também no computador. Legal. E pelo rádio você acompanha como pela nossa AM 620? Isso. Pela AM 620. Isso. E também tem a rádio difusora SAT aqui também, né? Que acompanha a rádio Jovem Pan. A também. difusora SAT, né? Legal. Jovem Pan News. Meu caro Bruno Prado, queremos ouvi-lo. Sobre o jogo de ontem do Palmeiras, não foi surpreendente. Só um segundo, ouvinte, eu quero só ouvir porque ele é palmeirense. Vamos ouvir o Bruno e aí na sequência o ouvinte participa. Então, o Palmeiras jogou o que ele vem jogando, não foi muito diferente não, um time que tem muita dificuldade para criar jogadas e que ainda também não se acertou defensivamente porque ele deixa muito espaço. O adversário era bem fraco, o River Plate do Uruguai provavelmente é o mais fraco do grupo, a gente ainda vai ver mais do Rosário e do Nacional, mas é bem provável que o River Plate seja o mais fraco. E o que preocupa é que o Palmeiras jogou igual a esse time. O jogo foi equilibrado. Ele poderia ter vencido porque ele tem jogadores mais talentosos. Mas como equipe, ele jogou igualzinho o River Plate. Então o empate foi justo e a gente vai ter uma noção aí, matemática fria, resultado. Se foi bom ou ruim, quando a gente vê o Rosário jogar lá e o Nacional jogar lá. Se os dois vencerem lá, esse resultado ficar ruim, aí fica claro que o River era muito fraco, que você não podia perder ponto para ele. Mas a princípio, pelo que o Palmeiras está apresentando, não dava para esperar coisa muito melhor, não. E o ouvinte? Já ouviu o Mauro Betten, ouviu o Bruno Prado e você, amigo de Jundiaí, tem o que para dizer? Antes de eu falar, perguntar aí para o Flávio Prado, pro pessoal, eu quero dizer assim, ó, que eu sou muito fã da Rádio Jovem Pan, de vocês, ouvi todos vocês. Medalha. Prado, você, Vanderlei, acompanho, olha, tenho que dar parabéns para vocês e que vocês continuem sempre assim maravilhosos como é a Rádio Jovem Pan, os programas, tudo de vocês aí. Obrigado. Agora eu queria perguntar para eles aí. O problema, no meu ponto de vista, eu acho que é o Marcelo. O Marcelo não consegue enquadrar esse time em campo. Por exemplo, o Tite já arrumou o Corinthians. O Marcelo não arruma o time do Palmeiras, né? Essa é a pergunta. E de novo, Marcelo, né? Porque o que tem de gente questionando o trabalho do Marcelo. Luiz Carlos Quartarolo, queremos ouvi-lo, Luiz Carlos. Acho até, a gente fala do Marcelo, mas o Palmeiras é um time viciado, né? Passa ano, entra ano, muda jogador, muda treinador, ele continua com os mesmos defeitos. É incrível, né? Ontem eu achei, ele escalou 3 volantes, ele escala sempre esse Thiago... Como é que é? Thiago Santos? O Thiago Santos porque ele acha que é um jogador alto, né? E mesmo assim toma gol de cabeça. É ruim esse, hein? Nossa. Eu acho que é ruim, é um jogador cumpridor. Mas, por exemplo, ele adiantou o Arouca pela direita e o Arouca ficou totalmente perdido no jogo. Eu escalaria Arouca, Jean, Robinho. Eu prefiro o Dudu armando o jogo pelo meio, já que ele não quis colocar o Robinho. O Jean, dos 3 volantes, para mim, foi o melhor, não só pelo gol, mas pela movimentação, evoluiu também o Jean. E o Gabriel Jesus, daí os caras vão falar assim hoje. Por que ele não começou jogando? Mas quando ele estava começando jogando, quando ele vinha começando jogando, estava mal. Não vinha jogando bem. Ontem parece que o banco fez bem para ele. Ele entrou no segundo tempo, mudou o jogo, foi o melhor em campo. Mas aí o Palmeiras tem os mesmos defeitos. O Palmeiras gosta de tomar gol ridículo, aquela coisa toda. O Lucas não deu combate no pênalti, que aconteceu, na verdade. É porque ele tinha cartão amarelo, então ele ficou olhando, esperando que alguém fosse na bola. Quer dizer, o Barcelona, Vanderlei,
muda técnico, muda jogador, aquela coisa toda, e continua com as mesmas virtudes. O Palmeiras muda tudo isso e continua com os mesmos defeitos. Agora eu acho que o Marcelo Oliveira teria que fazer mais do que vem fazendo. O elenco que tem o Palmeiras também tem que fazer mais do que está fazendo. Olha, nós vamos continuar sabendo, lembrando que o Palmeiras em 4 jogos sofreu 6 gols. Em 4 jogos tomou 6 gols pelo peito. E eu vou atender um ouvinte, vamos saber de todo mundo sobre esse jogo do Palmeiras. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Alexandre. De onde, Alexandre? Jaboticabal. Opa, Jaboticabal. E você nos acompanha em Jaboticabal como? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. E nós temos também a nossa Jovem Pan News em Jaboticabal, 1510 kHz. 1510. É isso. E tem muita jabuticaba lá? Opa, Jaboticabal. E torce pra quem? Eu torço pro São Paulo. Pro São Paulo, que hoje estará em campo, né, Beto? Tá tenso. E qual é a sua mensagem? Eu queria perguntar uma coisa aí para as pessoas, para quem está na mesa aí. O São Paulo, trazendo o Michael, tendo o Lugano, dá para formar uma zaga interessante ou temos que continuar com o Lucão, que não é mau zagueiro, mas no momento está queimado e devia ser preservado? E o Rodrigo Caio, que a gente não sabe se é zagueiro, o que ele é, mas é a única maneira que o São Paulo hoje tem de fazer um dinheiro lá fora. O que você pensa, Márcio Espímpolo, sobre isso, do ouvinte? Vanderlei, o Michael chegou porque o São Paulo tinha outras alternativas e não conseguiu sucesso com esses caras que estavam no exterior. O Lugano, na minha opinião, continua sendo a mesma. O São Paulo tenta colocar o Lugano no peso ideal. Eu acho que o Lugano não jogará. Contra o Rio Claro? Não, contra o Rio Claro ele vai jogar, ou pelo menos vai fazer a parte, ele vai entrar, tal, aquela coisa toda. Ele não consegue engordar? Tá com a anorexia? Então, alguns não conseguem emagrecer. Se ele passar uma semana com o Nilson, ele vai conseguir engordar. Agora, eu acho que ele, pelo conjunto da obra, Vanderlei, eu acho que ele não vai conseguir jogar. Sabe? Fisicamente e tal, eu acho que ele não vai conseguir jogar. Se você colocar ele Breno, ele Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio vai ter que jogar pelos dois. Eu não queria falar essa frase. Então o Lugano já era. Eu não queria falar isso ainda. Vou aguardar mais um pouco. O cara não jogou, você não sabe. Mas, já pensou você pegar Gabigol, esses caras rápidos aí? Vanderlei, o cara tem 35 anos. Não adianta você achar que o Lugano veio para resolver os problemas e veio para ser o líder Rogério Ceni em campo. Não é. É totalmente diferente. Mas todo mundo aplaudiu. Atenção. E o Lianco naquela vez. É só tirar o Lucão e pôr o Lianco. Não é assim. Nós vamos falar de São Paulo já. Não é assim. É que você me perguntou. Mas é curto. Você me perguntou, eu tô falando. Atenção, aquele poder... E um detalhe. É aquele poder de síntese. Você respondeu pro ouvinte, pumba! E tem um detalhe. Ele não falou do Balsa, que falou que o Centurião tá melhorando a cada vez. Calma, vai chegar lá. 140 toques. O Nilson e foi Atenção. como Nilson. 140 toques. Pumba! É a visão rotativa. Cirúrgica. É a visão rotativa, Flávio. O Palmeiras, o professor Marcelo Oliveira. Ratificar. É uma coisa estranha, porque ontem o André falava aqui no programa, no Jornal de Esportes. Aliás, eu fui até Limeira ouvindo a rádio no AM 620, bonitinho, viu, André? Bacana, ótimo. No AM Você adora o interior. Você foi visitar Limeira, Piracicaba. Você adora o interior. Eu sou homem do interior, cara. Eu fui carpi. Fui lá, dei uma capinada, foi bom, foi legal. Mas fui ouvindo os 620 direto, daqui a Limeira, foi bem legal. Muito bom. E o André falava o seguinte, boa, né? que o time do River custava, quanto era? Você que estava apresentando, era menos de um terço, era uma coisa assim, 5%. Eu acho que a folha toda era 300 mil reais. E o do Palmeiras 300 mil, uma coisa bem... o Palmeiras clube mais de 1 custava, milhão, né? 2 milhões. Uma coisa bem... um patamar assim de 30%, ou coisa até menos, acho que 20% do River, o Palmeiras custava 20, 5 vezes mais o time do River. Né? O Palmeiras custava o River custava 20% mais. Pô, na Europa, quando o time custa 5 vezes mais, ele joga 5 vezes mais. Aqui não, é engraçado isso, eu não entendo isso aí. E você vê no Campeonato Paulista, né? O time custa 5 vezes mais, 10 vezes mais, e ele joga igual. Eu não consigo entender por quê, qual é a mágica disso. Não tenho nada contra o cara ganhar mais e tem que ganhar mesmo. Se o cara é melhor, se o cara dá retorno, tem que jogar mais. Mas eu não consigo entender por que custa 5 vezes mais e não rende 5 vezes mais. Você acha que tem que ser compatível? Eu acho que tomara que se o cara jogar 10 vezes mais, tem que jogar. Sabe, tem que justificar. Pô, esse cara, ele justifica. Então, assim, olha, o Neymar ganha X. Mas ele justifica. Ele traz aquele isso aqui retorno. sobre. Nós vamos falar daqui a pouco, mas quando eu falo isso, olha, você vai falar do Ganso. Lucão e Astros.
O Astro tem que jogar mais mas no o Lucão ganha muito pelo que ele faz. Tudo bem. O Palmeiras jogou. O Palmeiras jogou igual o River. Seguramente não é o salário do Então é assim, não imagina. Aqui, uma de duas. Ou você sobe o salário do River ou diminui o salário do Palmeiras. Porque pelo que custa, não pode jogar igual. Legal. E jogou. O Palmeiras. Tem sido assim, hein? Tem sido assim. Que você viu. Tudo bem, nada contra. Spaghetti Polish Latina, palestra! Olha, Vanderlei, eu vou dizer uma coisa pra você. O jogo fora das 4 linhas, ele não foi de Libertadores, porque o estádio estava vazio praticamente para um jogo desse. Mas dentro das 4 linhas, o jogo foi pegado, foi de Libertadores. O River do Uruguai fez jus ao nome, porque algumas jogadas o árbitro se perdeu durante o jogo, poderia ter expulsado o atacante do River, que literalmente deu um chute no Praz. O Praz quase se feriu gravemente e houve aí um descompasso da arbitragem. Por outro lado, a defesa do Palmeiras é muito ruim. Eles estão. Exatamente. Eles estão. Há uma tensão muito grande. O Dudu sumiu no segundo tempo. Ou seja, as modificações que o Marcelo fez deram certo. Tanto é verdade que na primeira jogada o gol do Palmeiras surgiu com o Jesus, e as coisas acabaram imaginando-se que as substituições poderiam acarretar numa vitória do Palmeiras, mas a insegurança da defesa do Palmeiras, e se o Marcelo não, na minha opinião, não mexer nesse ponto nevrálgico, o time do Palmeiras sai nesta fase ainda. Fecha essa boca pra... não é brincadeira. Vampeta, você não falou, né, Vampeta? Quero ouvir. Assiste o jogo, Vanderlei. Quis eliminar o São Paulo. Todo mundo fala que o patinho feio é o River do Uruguai no grupo, né? E jogou como... Eu acho que é pior do que Água Santa. Pior do que Audax. Porque os times jogam o Campeonato Paulista. Não tá na Libertadores. Não joga, não tá na Libertadores. Você vê o nível. De espetáculo? Não, eu tô falando. Time que joga Libertadores tem cota da Comebol, mas é muito ruim mesmo. Me deu até saudade de jogar futebol de novo. Opa! Não, falando sério, que eu tava olhando assim, de pô, que baba agora tá Libertadores. Pior que o César Valeu? Não, eu tava olhando que baba tá Libertadores. Antes eu ia enfrentar o Olímpia do Paraguai, o Céu Portenho. Eu lembro que uma vez você jogou com o Fênix do Uruguai. Ele era melhor que esse time? 1000 vezes. Já tava começando a virar baba a partir dali, né? Eu, se fosse mais novo, eu ia me dedicar ao futebol. O Marcelo, mas você também jogou com o Márcio. Faz tempo que ele... Companheiros, não vem com esse papinho. O Márcio falou certo, ele falou que se algum tempo atrás ele soubesse que tinha tanto jogador ruim, ele voltava. E esse time do Uruguai, o Palmeiras ganhou no torneio de verão, que daqui a 50 anos, o Mauro Betti vai dizer que foi campeão do mundo. É ruim demais. E esse um ponto, de repente, o Bruno falou, pode fazer a diferença lá na frente, que se o Palmeiras com 10 pontos, antes da Libertadores, estaria classificado. Então vamos só o Palmeiras fazer o dever de casa. Legal, esse é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos aqui, falamos do jogo do Palmeiras, mas diga, Luiz Carlos. Informação, aliás, acrescentar ao que disse o Flávio Prado, o custo do River Plate por mês é de $150 mil, cerca de R$600 mil. No ano daria $1.800.000, né? Ou seja, R$7.200.000 no câmbio de hoje, exatamente. Já o Palmeiras, o custo anual, a estimativa é de 330 milhões para 2016. Isso é o clube todo, hein? Não é só o elenco, não. Quer dizer, a diferença realmente é gritante. Mas diria muito mais de 5 vezes. Flávio, é mais de 5 vezes. Pois é. Claro. É absurdo, não né? dá, né, gente? Ô Mauro, por favor, ontem você nos atualizou sobre... Porque agora a novela começa a esquentar, capítulos finais, com relação ao jogo do Palmeiras na Arena. Tá certo? Capítulos finais. Capítulos finais. É a regra do jogo. Nós vamos saber o que vai acontecer. Estamos a alguns dias do próximo jogo. A Comebol negou vistoria lá na Arena do Palmeiras. E mandou um recadinho lá. Leia o que está escrito. Que voltou, Vanderlei. O que vai acontecer, Mauro? O Palmeiras vai acabar jogando lá e vai criar mais um problema para a W Torre com... Ela não tem problema com a Aliança, mas vai ter esse problema e o Palmeiras vai trabalhar, mas não vai trabalhar tanto assim para resolver. Ou seja, o Palmeiras quer jogar lá, vai acabar jogando lá e vai ter um problema da W Torre com a Aliança com a W Torre, o Palmeiras vai jogar lá porque também não tem
perderia dinheiro, perderia condições técnicas até pelo momento, a torcida, o que o Allianz Parque ajudou o time a ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras vai jogar lá, mas vai ter um problema institucional com a construtora e seu parceiro. A outra pergunta que chega aqui, a gente quer perguntar para você, pro Bruno, por favor, Bruno. Sim. O ouvinte pergunta se concorda com o fato do Robinho passar a ser reserva. Eu acho que o Robinho ele tem espaço no time do Palmeiras. Ele não vinha bem, mas no Palmeiras não tem muita opção diferente. Então acho que já contra o Santos é bem possível que ele retorne ao time titular. Ontem foi uma opção do Marcelo, mas acho que não vai durar muito tempo não. Ele entrou bem. Jogador nota 5 vai viver eternamente às custas do gol que ele fez no Rogério Ceni. Não. É banco. Vamos abrir para o nosso departamento de jornalismo, voltando ao bairro da Barra Funda, em São Paulo. Anderson Costa, diga, Anderson. Vanderlei, a situação voltou a ficar tensa por aqui. Os manifestantes conseguiram avançar contra o boneco e começou aqui uma briga generalizada aqui. Algumas pessoas, inclusive, chegando aí às vias de fato. A polícia, mais uma vez, precisou utilizar bombas de efeito moral aqui para tentar dispersar os manifestantes que tentavam aí encher o boneco Pichuleco aqui em frente ao Fórum da Barra Funda. Os manifestantes aproveitaram aqui um momento de distração da Polícia Militar e conseguiram avançar contra o boneco e aparentemente conseguiram aí furar o boneco. O boneco estava sendo enchido e ele, neste momento, já está vazio, já aparentemente já foi furado o boneco Pichuleco. A situação não está controlada aqui ainda. A polícia precisou utilizar mais uma vez aqui bombas de gás lacrimogêneo, mais uma vez até para falar aqui está um pouco complicado, Vanderlei, mas a situação ainda não está controlada. A polícia permanece aqui tentando fazer uma barreira. Os manifestantes aqui da CUT também, petistas, eles não vão embora, eles permanecem aqui. Há um caminhão de som aqui e a pessoa que está aqui no caminhão de som ainda pede para as pessoas permanecerem por aqui. Então a situação ainda não está controlada. O trânsito já foi totalmente interditado aqui na Avenida Doutor Abraão Ribeiro, aqui bem em frente ao Fórum do Ministro Mário Guimarães, e a situação ainda está fora de controle por aqui. A polícia, mais uma vez, precisou aqui utilizar também cacetetes, inclusive alguns manifestantes aqui foram levados pela polícia, mas a situação ainda fora de controle por aqui, Vanderlei. Ok, Anderson, daqui a pouco você volta. Atenção, vamos ainda ouvir ouvintes da PAN. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Ivan, de Jabuticabal. Opa, Jabuticabal de novo, é bom ter você aqui. Coando na cidade. É verdade. E torce pra quem? Eu torço pro São Paulo. Pro São Paulo. Qual é a sua mensagem? Então, Vanderlei, o São Paulo é uma caixinha de surpresa, né? Infelizmente, não tá pra gente ter confiança nele. Mas, na verdade, a minha dúvida, não sei se vocês vão poder me esclarecer, o rodízio que vocês fazem aí na apresentação do Jornal do Esporte foi influência do Osório? Osório. Foi influência do Osório. Tá contratado. Sabe por quê? Tá contratado, Jabuticabal. Sabe por quê? Porque o Osório acha que todo mundo deve jogar. Eita, é um toque. E no ataque. E no ataque. É isso aí. Companheiros, hoje teremos 2 jogos importantes. Atenção. Corinthians em campo, São Paulo em campo. Eu sei. Olha, um pouquinho mais cedo o jogo. Opa! Só no aquecimento. Estou pronto. Eu sei. Eu sei disso. O aquecimento é ro e ru. E fica aparecendo um canário. É um ronchão. É uma coisa espetacular. O Rivelino fica com inveja. Os sabiás. Os curiosos. É uma coisa... Olha que perfeição. Atenção. São Paulo e Strongest no Pacaembu. O jogo começa um pouco mais cedo no estádio Paulo. A Marli sobe no estádio Paulo Machado de Carvalho. Nós vamos mostrar com o José Manuel de Barros, com o Bruno Prado, com o Beto Saad, com o Márcio Espímpolo e com o Daniel Lian. Então, Bruno, quero ouvi-lo. O São Paulo, atenção, presta atenção. Presta atenção. Ontem o Márcio Espímpolo deu informação no nosso Esporte em Discussão. Atenção, parem as máquinas. O professor decidiu. Lucão vai pro jogo, né, Márcio? E o Caleri no banco. Não teve mais nenhuma mudança, né? Até agora. Precisa mais? Até agora. Pelo amor de Deus. O que você pensa? Hoje nós teremos o jogo importante no Pacaembu. E segue o Centurion também, que é um jogador muito contestado. Certo.
Eu mexeria no Centurion, ele tem jogado muito mal. Eu gosto dos estrangeiros, mas o Centurion ele tá caprichando. De estrangeiro bom, né? O Caleri eu acho muito bom. Acho que o Caleri ajudaria o São Paulo. Eu prefiro o Caleri do que Kardec, mas a diferença não é tão grande. Então o Kardec vai ter uma oportunidade e pode muito bem aproveitar. Mas o Centurion, ele é impressionante que ele erra tudo. Ele toma as decisões erradas, ele vai pro fundo e cruza errado. É duro. E o Rogério tem entrado bem. O Rogério tem aproveitado as oportunidades. Então eu faria essa mudança. Na zaga não tem muita opção. Só tem o Lianco, além do Lucão e do Rodrigo Caio, que vão jogar. E até respondendo que foi levantado dos zagueiros todos, quando tiver todo mundo à disposição. O Lugano, o Márcio está acompanhando o dia a dia, falou, e à distância e lendo as notícias também, acho que não dá para contar com ele, não. Certeza que ele vai estar lá e... Se fosse o Salvador, ele fosse arrumado. O Luiz acha. Se der certo, ótimo, mas não dá para contar com ele. O Breno também não dá para contar com o Breno. O Breno, ano passado, jogou 6 jogos só, e esse ano fez 2 e não conseguiu mais jogar, então o Breno vai jogar bem de vez em quando. Então o São Paulo precisa contar com o Rodrigo Caio, que eu acho muito bom. O Lucão, ele é melhor do que nos últimos jogos ele tem apresentado, ele tá claramente nervoso, o Lucão tá sem confiança, mas o São Paulo precisa contar com ele. E o Maicon, que tá chegando, ele jogou muitos anos no Porto, ele é um bom zagueiro, ele é respeitado no Porto, foi capitão, teve um problema com o técnico e vai ficar aqui 6 meses, mas vai embora no meio do ano. Quando estiver disponível, a princípio, nessa fase do Lucão, ele deve jogar ao lado do Rodrigo Caio. Mas o São Paulo, ele tem problemas. Ano passado ele também teve um zagueiro temporário que foi o Dória, que saiu. E o Maicon também, mesmo se jogar bem, em junho ele tá fora. Então o São Paulo continua com problemas nesse setor. Esse negócio de temporário aí pro time é complicado mesmo, porque se o cara não agradar, ainda bem que o cara foi embora. Se o cara agradar, quando a coisa tá legal, o cara vai embora. O São Paulo, uma época, gostava de contratar jogador contundido. Aliás, tem um lá que não joga nunca, né? O Daniel. Aí, depois, virou casa de filantropia. Trouxe o Breno, né? Aí, agora contratou o Lugano, né? O Beto, quero ouvi-lo. Antes nós vamos atender o ouvinte que você pediu. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Ney Violeiro de São Caetano do Sul. Ney Violeiro de São Caetano do Sul. Que bacana, Ney. Então você torce para bem. Você torce para quem? Eu torço pro Santos. Pro Santos. Qual é a sua mensagem? Eu queria saber quem é esse Max Rolon aí que veio pro Santos. Nunca vi falar nesse cara. Será que ele é melhor que os jogadores que o Santos tem na base? Pode ser uma surpresa. Alguém pode falar sobre isso? Ele era do Barcelona, Argentina, daquela coisa. Vamos contratar um B, né? 12 anos. Não, foi a princípio para tentar ser A. Ninguém quer ir pro B. E aí foi ficando pro B, que tá na terceira divisão, e agora tá tentando, foi comprado por um grupo de empresários. Seja bom. E tem um irmão gêmeo também. Um abração. Outra pergunta, Vanderlei. E será que o Palmeiras vai ser tão covarde domingo como foi ontem contra o Santos? É sábado. É sábado o jogo. Pode ser domingo, né? Desde que seja usado sábado. A gente vai falar na hora certa. Obrigado pela gentileza. Como é que é? Nós temos aí o Renato falando? É isso? Já está pronto? Então, sobre esse reforço que está chegando ao Santos, até para responder o ouvinte. Vamos ouvir o Renato. Eu acredito que boa técnica. Acho que deve ser um jogador que sabe sair jogando. Na escola... No Barcelona é isso, eles procuram sempre o toque de bola. Eu particularmente não conheço, não sei quem é, mas acredito se vier do Barcelona, com certeza a escola, pela parte técnica, deve ser boa. Acredito que é uma escola que, como eu falei, procuram dar menos chutões, né, e procurar sempre sair jogando. Feito. Beto Sade, o São Paulo em campo, casa cheia, imagino, né? Casa cheia no estádio Paulo Machado de Carvalho, porque é um jogo internacional. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Fala, Beto. Você sabia qual é o ano novo chinês? Qual é o bicho? Macaco. O macaco. Muito bem. Sabe o que significa o macaco? Alegria. O macaco pula de galho em galho, ele traz a grande diferença na selva. Será o São Paulo o grande macaco hoje para levar alegria para o seu torcedor? Não, o Vampeta disse que é outro bicho, hein? O Vampeta falou que é outro bicho. É outro bicho. Outro bicho. São Paulo. Isso posto, zoológico à parte. É claro, eu acho assim, o São Paulo, eu acho que o São Paulo vai bichinho do São Paulo. Acho que o Lucão vai conseguir superar, porque é Libertadores. O São Paulo tem camisa para Libertadores. O Bausa disse que o Centurion está crescendo tecnicamente a cada jogo. E aqui mais uns 200 jogos ele vai estar no Exatamente. Bom então, até o final do ano, a gente torce para que o nosso... Eu fico imaginando, viu, Beto, um ataque. Romero,
Centurion e Patito Rodrigues. E o Wilder. E a fase do Corinthians é tão boa que o Romero tá fazendo que a torcida do São Paulo vai superlotar. São Paulo tem tradição na competição. Pacaembu lotado. Eu só espero que o Bausa consiga, durante o jogo, mexer mais rápido no time, Espímpolo. Você que sabe tudo do São Paulo, ele consiga mexer com mais precisão e com mais rapidez. Quer dizer que não está agradando, muda logo. Muda logo. Atenção, nós vamos falar do São Paulo. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Obrigado também. E alô, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Oscar. De onde, Oscar? Taboão da Serra. Taboão da Serra. E torce para quem, Oscar? São Paulo. Pro São Paulo. Opa, seu time está em campo hoje. E qual é a sua mensagem? Não, eu gostaria de... Você que tem muitos visionários aí na equipe esportiva da Jovem Pan. Agora há pouco o Quartarolo falou que São Paulo virou filantropia com o Breno. Quer dizer que então, quando o São Paulo lá atrás contratou ele já sabia que o Breno ia ter essa série de contusão e que o Breno não vai dar certo. Quer dizer, eu gostaria de saber essa visionária. O que vai acontecer com o São Paulo com essa visão lá na frente que ele tem? Não vai ganhar nada. Obrigado. Dada a resposta, não é bem assim. Eu imagino que o Luiz Carlos tenha... Imagino, você me corrige. Imagino que tenha dito pelo fato de ter repatriado. E o jogador... O Breno. Porque é muito bonitinho, pareceu bonzinho. Quer ajudar o Breno? Ajuda de uma outra maneira. Tá claro que ele tá com dificuldade para voltar a ser jogador profissional, gente. E o São Paulo ficou enrolando com o Lugano, demorou para contratar zagueiro porque estava apaixonado pelo Lugano e inclusive para dar resposta à torcida que o Lugano veio, que o Osório não quis. Preferiu até o Luiz Eduardo, pra você ver. Queria um canhoto. Aí trouxe o Breno e se espera que o Breno resolva. E agora o Lucão. Quando, na verdade, deveria ter formado melhor o seu elenco e buscado 2 bons zagueiros pra jogar de verdade. E o São Paulo ficou enrolando isso meses. E agora não tem zaga. Esse, o maior problema, o maior culpado do momento defensivo do São Paulo é a diretoria do São Paulo, que ficou correndo atrás do Lugano, 250 pau por mês pro jogador que não vai jogar, que já passou do ponto, era ruim quando era bom, e trouxe o Breno de volta, filantropia, porque ele foi bem aqui. Olha, a gente aplaude o São Paulo por isso. Aliás, o São Paulo já ajudou muitos ex-jogadores. Mas o Breno tá na cara de vir emprestar o Breno para um time pequeno, para ele começar a rodar de novo. O próprio Lugano não tinha que ter vindo. Contrata 2 zagueiros para jogar. Não, o São Paulo atenção, só um segundo, Betinho, por favor. Eu preciso chamar só o Anderson Costa, que tá lá naquela fumaça toda. Meu caro Anderson Costa, diga, Anderson. A fumaça já baixou finalmente, viu, Vanderlei? A situação aos poucos vai se normalizando aqui em frente ao Fórum Mário Guimarães aqui na Barra Funda, mas houve realmente um grande tumulto aqui. Os manifestantes aqui da CUT, também do PT, inclusive conseguiram aqui rasgar o boneco inflável Pichuleco que estava sendo aqui inflado pelos movimentos contra o governo. Houve muito tumulto aqui, bombas de efeito moral foram lançadas aqui pela Polícia Militar, inclusive o cenário aqui na Avenida Doutor Abraão Ribeiro, nós podemos observar aqui muitas pedras, garrafas d'água que foram arremessadas de um lado a outro e pelo menos uma pessoa aqui ficou ferida neste tumulto aqui em frente ao Fórum da Barra Funda. O boneco foi rasgado aqui, os manifestantes neste momento aqui contra o governo agora começam aqui a guardar o boneco Pichuleco e a situação aos poucos vai se normalizando por aqui. Os manifestantes da CUT aqui, eles agora começam também a ir embora e a polícia permanece aqui fazendo uma barreira em frente ao Fórum da Barra Funda. A situação já vai se normalizando por aqui, Vanderlei. Legal, daqui a pouco você voltará, Anderson, Marcelo Matos também, com mais informação. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes, diga, Beto. Eu quero contrapor o Quartarolo. 30 segundos. Porque o São Paulo, ele tem tradição. Quando o São Paulo fez uma troca de 5 ou 6 jogadores, eu não me recordo o número, 6 jogadores, por Serginho e por 5 por 2. 5 por 2. E vieram para o São Paulo Serginho e Belletti. O Belletti, originalmente meio-campista, ele ficou quase um ano
em tratamento, depois o pubis dele foi prejudicado. Não melhorou até hoje. E o São Paulo trouxe esse jogador, foi para a lateral direita, para a seleção brasileira, para o Barcelona. Então nós temos que ter cuidado, Quartarolo. Nós temos que ter cuidado. Tenha você, eu não vou ter Porque o Breno, ele pode sim ser recuperado, entendeu? Mas não vai São pro Corpo de Bombeiros Empresta como você pro 15 quer. de Piracicaba. Ele não vai pro Corpo de Bombeiros como você quer. Ele pode ser recuperado. Não, isso eu não falei. E ele pode Isso eu não efetivamente falei. voltar a Ele jogar. tá proibido de passar perto de fósforo. Contrapôs. Muito obrigado. Este é o nosso esporte em discussão. Não. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Olha, o que faz o jogo do São Paulo aqui dá uma chiadeira. Nós vamos falar sobre o jogo do São Paulo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Aqui é Emílio, aqui de Guarulhos. Legal. E você torce pra quem? Eu torço pro Palmeiras. Pro Palmeiras, qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que na mesa aí tem um covarde. Quem é? Vários. É o Beto. Por quê? É que ele inventou agora que o São Paulo é um macaco. Todo mundo sabe que não é um macaco. Pergunta pro Vampeta do lado aí. Não, peraí. Como é que é seu nome, meu craque? Emílio. Emílio. Emílio Marques, um grande árbitro dos anos 70 no futebol paulista. Mas sobre o bicho? O Emílio é o seguinte: você acompanha o horóscopo, o ano chinês ou não? Não. Então eu vou te dizer. O ano do macaco, o ano da alegria, o ano da perspectiva. Então, exato, que foi comemorado agora no último final de semana, entendeu? Então eu vou dizer pra você o seguinte: muito obrigado por você estar na PAN, meu craque. Isso posto. Alô, boa tarde. Obrigado. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu estou escutando vocês e ouvi o Flávio Prado comparando pagamentos de um time de outro. Será que a gente também pode comparar pagamentos globais com pagamentos PAN, principalmente desses puxa-saco? Eu não entendi a pergunta, mas qual foi a história? Como é que foi a história? Do River e do Palmeiras. Ah. O Palmeiras ganha milhões a mais e joga igual o River. Foi isso. Foi isso que você falou? Foi. Tá perfeito. E o que ela falou? Eu não entendi nada. Depois, alô, boa tarde. Será que ela tá meio mamada? Quem fala? Marcos, São Miguel Paulista. Tá maluco? Alô, Marcos, torce pra quem? Pro São Paulo, Vanderlei. Pro São Paulo. E você quer dar que mensagem? Eu tenho duas colocações pra fazer pra vocês aí. O Vampeta que tá aí hoje é capaz de explicar isso. Vampeta, presta atenção. Como é que o Centurion joga no São Paulo? Das duas, uma. Foi comprado. Então. Nós estamos sem diretoria há muitos anos, né? Como é que ele joga no São Paulo? Ele é muito amigo do técnico ou ele tem uma irmã com uma peteca daquela, né? Porque... As Argentinas... Obrigado pela gentileza. As Argentinas são... Isso foi a resposta que você pode dar pro ouvinte, qual é? Mas tem um... É muito caro. Não é só Centurion. Tem o Hilder, tem o Romero, que falou que é o ano dele, viu, Flávio? Tem o Patito Rodrigues. Isso! Alguém não fala do Osório, que é o Wilder Gonçalves. Equipe aqui, né? Olha, o equipe aqui de estrangeiro no país. O César Filho me manda uma mensagem aqui. A grande César. O grande tricolor. Ele diz que o Breno machucado é melhor do que a maioria dos zagueiros em atividade. Então bota ele pra jogar, pra você vai pegar fogo. Gente, sobre São Paulo, quem mais vai falar? Você me cortou aquela hora, não me deixou falar? Não. Ele falou que é pra já falou, por favor. Corta. Peço desculpa. Eu quero ignorante. Você é ignorante, né? Só por causa disso eu vou colocar o 20 na frente. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? O José Ferreira. Tá ruim a ligação. Alô, boa tarde. Olha, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ó, meu santo tá forte pra caramba. É mesmo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Alberto. De onde, Alberto? São José do Rio Preto. Opa, você nos acompanha pela internet, pela nossa Jovem Pan Rio Preto. Como é que você nos acompanha? Eu costumo acompanhar pela internet, mas hoje está na 900 Jovem Pan Rio Preto. Legal. E você torce para quem? São Paulo. Opa! E qual é a sua mensagem? Eu também concordo com o ouvinte que eu não gosto muito de Centurion, como diz o Márcio Spimple. E mandar um abraço que eu
Agora vocês contrataram o Beto aí, sou fã dele, viu? Fala tudo certinho, Beto. Um abração. Obrigado, querido. Tomou uma pancada no ouvinte e tomou um abraço. Claro, é o craque. São José do... assim. A terra dos que condomínios, funciona. a terra do Aymar, presidente do clube. Sobre São Paulo, Márcio Espímpolo. Você ia fazer de novo, tá vendo? Mas é... Vanderlei, ontem... O Márcio já falou. Mas ele vai falar de novo. Mesmo. Eu acho que ele já falou. Ontem eu... mas eu não tinjo o cabelo, eu posso falar duas vezes. Pode. Mas você já falou. Você fala com o cabelo? Vanderlei, ontem... O Mauro fala. Não é verdade. O Paton Balsa. Ontem o Paton Balsa disse na entrevista coletiva que o Centurion está melhorando a cada jogo e com a sequência de jogos. Ele merece tá tudo ficar. em ordem. Aí eu fiquei pensando, falei, ué, que jogo ele tá vendo pra ver evolução no Centurion a cada jogo e merecimento para que ele continue. O professor acha. Isso é brincadeira, Vanderlei. Foi substituído em todos os jogos. Professor campeão. Bicampeão. Agora você imagina os outros reservas que estão trabalhando, que estão treinando. Rogério. Não entram nunca, não tem a chance de sair jogando. E eu vi isso de um cara que não pega na bola. Quando é pra driblar, ele não dribla. É pra cruzar, ele não cruza. Quando é pra tentar o chute, ele não chuta. Ele só faz bobagem. Mas que ele pega na bola, ele pega. A gente é obrigado a acreditar aquilo que a gente ouve, Vanderlei. Que algumas das coisas que foram pedidas você vai ter que recuperar o Centurion aí, porque foi uma contratação cara, tal. Além de ter que treinar o São Paulo, uma das coisas pedidas foi essa. Estou começando a acreditar em algumas coisas que eu escuto. Houve realmente uma cisão entre o Leco e o Abílio Diniz? Isso aí já é uma história... Houve, claro. Muita coisa que fala também não é verdade, né? Sobre os motivos. Os motivos... Que eles estão se olhando... Há e-mails trocados. Mas que eles estão se... ver uma coisa com outra, não tô entendendo. Não, algumas pessoas exageram nos motivos, acrescentam algumas coisas que não fazem... Porque a coisa tá agitada, tá. Mas o que tem que ver isso com você tá sobre o jogo? Não. Eu já falei pro Abílio parar de se meter com o esporte. Não tem nada a ver. É que o Leco vai fazer, o Leco vai fazer compras no supermercado. É política, troca de personagens que saíram de cena. É outra história. O Leco tá indo no supermercado fazer compras, o Abílio tá orientando. Vai na gôndola, meu filho, pelo amor de Deus. O Centurion tem que ir pro banco, Vanderlei. Não tem conversa. Hoje... Era Cagliari e Rogério. O Allan Kardec pra jogar, se ele não quer colocar o Rogério desde o começo. E se o Centurion arrebentar com o jogo hoje? Aí eu fico pelado. Opa, é um momento de grande emoção. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Marcos. De onde, Marcos? São Miguel. São Miguel, Zona Leste de São Paulo, e torce pra quem? Pro São Paulo. Pro São Paulo. E o que é que você pensa? Você também acha que o Márcio Espímpolo ficará pelado? Vamos torcer para isso não acontecer, né, Vanderlei? Mas se for depender do Centurion, não sei não. Se depender do Centurion, é verdade. E qual é a sua mensagem? Vanderlei, eu consegui ligar aí segunda vez hoje. Opa, então vamos cortar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Luiz que tá falando. De onde, Luiz? De onde, Luiz? Zona Norte de São Paulo. E torce pra quem, Luiz? Eu sou palmeirense. Palmeirense, gostaria de avisar os ilustres colegas jornalistas aí. Pois não. Que todo mundo vai perder o emprego. É? Pelo seguinte, a molecada hoje gosta de videogame. Gosta de futebol de videogame. Não tem mais jogador. Tô avisando vocês que se vocês não mudar de ramo e começar a falar de política, por exemplo, vocês vão perder o emprego. Momento videogame, que eu não faço isso desde 2010. De futebol, vocês passam o programa inteiro falando só de cara ruim de bola, porque não tem cara bom de bola pra falar. Tá vendo? Só fala. Não, ele falou que a gente fala o programa todo sobre caras que não jogam nada. Porque não tem o Dudu é jogador de videogame. Jogadores bons. Seria o Dudu, jogador de videogame. Assim que pintar. É claro, nós mesmo falamos toda hora aqui que estamos vivendo uma entre-safra de jogadores. Nunca vai deixar de ter claro. Não precisa se preocupar que a Dilma cuida disso. Claro. Alô, boa tarde. Se precisar de jogo mais barato, é só... Alô, boa tarde. Jogo de videogame. Boa tarde. Quem fala? Cláudio. De onde, Cláudio? Nazaré Paulista. Opa, Cláudio de Nazaré Paulista. E você nos acompanha como, Cláudio? Pelo rádio. A AM 620? Isso. Legal. E torce pra quem, Cláudio? Santos. Por Santos. Qual é a sua mensagem? Eu queria dar duas sugestões aí, por favor. Pode dar. A primeira é que esse locutor, quarta-feira aí, é uma mala sem alça. Será que a PAN não pode dispensá-lo? Eu não sei de quem você está falando. Quarta-feira aí, esse locutor, quarta-feira.
Quartarolo. Ah, o Quartarolo? Não, não pode. Não podemos fazer isso. E o outro? E o outro? Qual é? O Flávio? O outro é o Flávio Prado. Também. Ele fala que a torcida só enche o saco no campo. Faz o jogo com o portão fechado, né? A torcida não vai encher o saco. Viu, Flávio? Mas é isso que eu tô sugerindo mesmo. Paga e não vai encher o saco. Esse cara que paga e não enche o saco. Aí quando fizer 1-0, entra. É exatamente isso que eu quero. O cara paga, aí quando o time faz 1-0, é porque não ajuda em nada mesmo. Só dá o dinheiro e não enche o saco. Mas é isso mesmo que eu quero, velho. Ainda bem, o senhor entendeu. Eu sou uma pessoa inteligente, o senhor entendeu mesmo. Porque se depender dos caras ajudarem, não ajuda em nada mesmo. Só enche o saco. Você nos acompanha. Eu gostei da inteligência dele. Porque do de quartarolo pra quarta-feira. Porque é quarta. Tem que pensar muito pra fazer isso. Esse é o nosso esporte de discussão que você acompanha pela internet, com áudio e com vídeo. Tá todo mundo, olha, recebemos uma informação aí que é muito legal, audiência também por imagem. Nós todos ficamos muito felizes com você, obrigado. E você, www.jovempan.com.br. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos. Você que vai, você que vem. Nós ficamos muito felizes com isso, é muito bacana. E você que ainda não assistiu, tem que arriscar assistir, ou no computador, ou no aplicativo. É muito legal. E pela nossa audiência, pelas nossas afiliadas, é muito legal. Pela nossa AM 620, pela Jovem Pan News. Nós ficamos muito felizes com a sua audiência. E o telefone que você participa ativamente, que é o 2870-9707. Testezinho hoje. Eu posso só... O testezinho hoje. Vamos ver se esses malas da torcida do São Paulo não vão encher o saco do Lucão. Na hora que começar o jogo. Vocês vão ver. O Lucão vai começar o jogo. Vamos ver se esses malas não vão encher o saco. Então deixa eu só dar um recado. Você prepara aí. Márcio, o que é que você queria falar? Então, Vanderlei, até o Zeca Cardoso me chamava a atenção aqui, nosso Will aqui. Como parece, né? Nosso Will aqui. E aí, Márcio? A torcida independente. O Flávio tocou bem no assunto de torcida, ó, eu tinha esquecido, ó. Fechados com o Lucão. Prata da casa, honra a camisa, mais que esses medalhões da frente. Aí eu tenho que concordar. Mercenários não chamam a responsabilidade. Então a torcida independente que ficava enchendo os pacrovados no chão. Isso é provar, Flávio. Não, mas estão prometendo uma trégua. Eu sei, mas é levar algum. Isso aí nós temos que torcida uniformizada é na base do algum. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Josimar de Brasília, tudo bom? Tudo bem? Tá ruim a ligação, Josimar. Alô, boa tarde. Esse dava pra ir, vai. Tava ruim a ligação, tá piscando aqui. Eu tenho aqui, atenção, vou explicar pra você. Vou explicar. Eu tenho aqui um monitor de áudio. Quando entra a ligação e dá problema aqui no monitor de áudio, eu tenho que cortar porque fica ruim no ar. Entenda. E vocês me batizaram de mãos de tesouro. Mãos de tesouro, não, tesoura. Alô, boa tarde. Boa tarde, Gilberto Donadelli de São Bernardo do Campo, palmeirense. Opa, tá ensaiado, tá vendo? Gilberto de São Bernardo do Campo, palmeirense, tá vendo? Esse tá ensaiado. E qual é a sua mensagem, Gilberto? A mensagem é o seguinte, meu amigo, tem que tirar esse Marcelo Oliveira aí, porque se botar um cone, que nem diz o Flávio Prado, é melhor do que ele, viu? Tá vendo? É isso, olha. O coitado do Marcelo Oliveira. Nós vamos, se faltar mais alguma coisa de São Paulo, porque nós vamos falar do Corinthians no deserto. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Aqui é Vitor. De onde, Vitor? Vitor de Guarulhos, São Paulo. E torce pra quem, Vitor? Eu torço pro Corinthians. Pro Corinthians, seu time vai jogar também hoje. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é a seguinte, eu gostaria de falar diretamente com o Quartarolo e entender alguma coisa dele. Pode falar. Consulta o Quartarolo, ele quando fala da Arena Corinthians, ele se refere muito a Itaquerão. Ele tem algum problema com a diretoria do Corinthians, com o André? Ela sempre está falando desta forma pejorativa? Bom, primeiro que não é pejorativo. Segundo, que nem o Corinthians sabe o nome do estádio. Terceiro, que é uma homenagem a Itaquera. É Itaquerão. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É de São Carlos, Armando. Armando de São Carlos nos acompanha também pela nossa Jovem Pan News São Carlos, não é isso? Isso. E qual é a sua mensagem? Olha, a minha mensagem, eu sou corintiano. Certo. A minha mensagem é para falar para a turma de São Paulo
pegar o Lucão, dar na mão do Tite pro Corinthians, que nós acerta o Lucão pra nós. Tá vendo? Ele tá abraçando aquela sugestão do André Sanches. O André estava gozando. Mandar o Lucão para Você não conhece o André? Não, ele vai. Vanderlei. Diga, Beto Salles. Eu queria levantar apenas uma questão rápida, até antes de você passar, para nós falarmos do Corinthians. É que a CBF, ela consegue, de alguma forma, realizar grandes mágicas. E aí, vamos entrar aqui uma polêmica sobre essa questão dos times que jogam no mesmo dia e no mesmo horário. O Vampeta iria para a Bahia para assistir o jogo do seu Bahia. Porém, ele ficou numa grande dúvida, porque o Bahia, ele vai jogar pela Copa do Nordeste e vai jogar pelo Campeonato Baiano. Pasme, Vanderlei. No mesmo dia e no mesmo horário. A pergunta para o Vampeta: qual jogo você vai assistir? Do Bahia A ou do Bahia B? Se eu tô na Bahia, eu... Não dos dois que eu sou Vitória. Não, mas a gente é baiano. Eu assistiria o da Fonte Nova. Fonte Nova. É mais fácil. Companheiros, vamos falar do Corinthians, mas antes vamos para um rápido intervalo. Cumprindo a ordem do vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Ricardo. De onde, Ricardo? São Paulo. De São Paulo. E você torce pra quem? Tricolor do Morumbi. Opa, em campo. Vai ao Pacaembu, não? Não, não vou hoje não. Não eu vai. trabalho sair tarde. Tá legal. E o que você tem pra Eu só dizer? queria deixar uma mensagem aí pra esses que estão ligando falando que o bicho de São Paulo não é macaco, que é outro bicho, que o Vampeta inventou isso aí, né? Mas lá na estrada de Campinas eles viram o que a gente fez na galinhada lá. Eles sentiram o drama, né? Olha lá. Este é o nosso Esporte em Discussão. Muito bom, companheiros. Sobre São Paulo já falamos, sobre o Palmeiras também. Respondemos a muitos ouvintes e agora nós vamos falar. Podemos falar de outro assunto, Vanderlei? Nós vamos falar do Cobressal contra o Corinthians. Cobressal. Você tem algum assunto? Você tem algum assunto importante? Podemos falar do pré-sal, companheiro? Não, pré-sal do que? Da Petrobras. Você pode mandar uma mensagem aqui, você não vai falar do Santos. Vamos, o Santos não joga, né? Olha, atenção. Vamos falar então do Santista é show, né? Flávio Prado. Flávio. Só não fala de Santos. Molezinha, Cobressal e Corinthians para o campeão brasileiro. Vanderlei, se fosse aqui em Itaquera, sim. Mas lá em Cobressal o negócio é meio complicado. Deixa eu ver se eu fui. Eu fui para um lugar do deserto. Calama? É o Salvador, a cidade. Então, é meio complicado. Calama. O respirar. O deserto de Calama é grande, né? Tem várias a estratégia para chegar lá não é fácil. Eu não conheço o time do Cobressal. Então, o Corinthians talvez tenha alguma dificuldade nessa administração de condicionamento físico. Os caras devem meter uma correria tremenda, mas é evidente que o Corinthians é melhor, é evidente que o Corinthians tem toda a condição de ganhar o jogo, mas eu não sei como é que vai ser a administração do condicionamento do Corinthians. Em tese, o Corinthians é favorito, em tese, o Corinthians é um brasileiro que vai brigar pela Libertadores e o Cobressal vai participar da Libertadores. Então, são campeonatos diferentes. Só não sei como é que vai ser a administração nesse lugarzinho aí que eles vão jogar, né? Perto lá de onde os caras afundaram lá os mineiros. Enfim. Todas as Ainda bem que o Corinthians é paulista. É verdade. O Atlético não gostaria de jogar. Mas os mineiros se salvaram. E um deles foi jogador, hein? Do Cobressal, nos anos 70. Foi jogador, um dos 33 que se salvaram. Tanto é verdade que no logotipo... O cara é sobrevivente 2 vezes. Do Cobressal... Teoricamente, o Corinthians é o favorito, mas realmente é o tipo do jogo que a gente precisa esperar para ver o que vai rolar, como é que os jogadores vão reagir. Em tese, dá Corinthians. Em tese. E o Vampeta... É molezinha, esse Cobressal, Vampeta? Jogou lá. Depois da garrafa. Eu acho que os jogos para os times brasileiros, não só para o Corinthians, mas para o próprio Atlético e o Grêmio, né, como foi o Palmeiras ontem. O Palmeiras foi o que teve a melhor moleza. Não ganhou. Acho que tudo empate. Não ganha. Corinthians? Também. Alô, boa tarde. Vanderlei? Quem fala? O áudio tá bom, hein? Pelo amor de Deus, não desliga não. Não, agora tá bom. Agora... Fala logo. Peraí, deixa eu colocar aqui no nosso medidor. Atenção, estamos analisando aqui. Parece aquele negócio de hospital. Papa, tá bonitinho. Vanderlei, vai ficar ruim, vai cair. Deixa eu falar, Márcio Gouveia, Santista, de Santos. Diga, Márcio. Deixa eu falar uma coisa. O cara perguntou aí pro Quartarolo aí do Itaquerão. Eles preferem o quê? Itaquerão? Ou como diz o nosso professor Marco Antônio Vila, Arena Petrolão. Um abraço.
Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É o Marco aqui de São Paulo, Legal, Marco. De que bairro, Marco? Parque São Rafael. Zona Leste, né? Isso. Torce pro Corinthians desde pequenininho. Chutou bem, Vanderlei. Você é quase um taxista, você conhece todo o bairro da cidade. É o Waze. Conheço. Eu conheço. A chance é assim, ou é região de Rio Preto, ou é Zona Leste. E você, qual é a sua mensagem? Então, eu acho que eu acho que o Corinthians hoje, depois do final do jogo, todo mundo vai voltar e vai falar. O Corinthians vai ganhar hoje com facilidade. Eu quero mandar um abração pra esse cara que tá do teu lado, o Vampeta. Esse cara batizou os Bambis da melhor maneira possível. Bronzeado, mas não sou Vampeta. Abraço dado e abraço recebido. Muito bom. Sobre Corinthians, o que nós podemos falar? Flávio Prado já falou. Nosso Mauro Betti, que conhece como poucos o Cobressal. Ninguém conhece o Cobressal, né? O Tite Fale por você. O Tite estudou, tem o melhor jogador dele, tecnicamente, já jogou até na Holanda, no Feyenoord, é o Acunha, que tem 37 anos de idade, estava há 2 anos sem jogar futebol. E voltou agora a jogar Libertadores e tal. O Cobressal tem uma coisa interessante, a segunda Libertadores dele, a primeira foi em 86, o time teve 1 vitória e 5 empates. Ou seja, o Cobressal está invicto na história da Libertadores. Tá vendo? 1 vitória e 5 empates em 86, foi eliminado. Né? É melhor que qualquer um, embora o Corinthians tenha sido o último campeão invicto. Mas é assim, não começou bem no Campeonato Chileno, como era de se esperar, foi o campeão do ano passado, uma campanha surpreendente, é apenas o 10º colocado, vem de vitória por 3-0 e acabou. Enfim, Corinthians joga com o Romero, com o Luca, com o Danilo no comando de ataque, as opções de banco são interessantes e o Corinthians, ainda que não esteja pronto e não está mesmo, está melhor que o Cobressal e, aliás, melhor do que muita gente aí. Então o Corinthians, para mim, volta com vitória por 1-0. Volta com vitória por 1-0. Luiz Carlos Quartarolo, o professor Tite escalou o Corinthians? Então, a gente até falava sobre isso, né, Vanderlei? O Tite eu usei a palavra conservador, mas ele é assim. Mesmo os jogadores que estão chegando, ele não vai colocando no time, ele vai adaptando aos poucos. Então o time hoje será Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique e Elias, muito provavelmente, se não der pro Elias, joga o Maicon, Romero, Rodriguinho e Luca e o Danilo lá na frente. Agora, tem gente aqui nessa mesa chamado Mauro Betti que diz que não conhece Cobressal. Eu estudei. Dálcio Giovanoli é o treinador, treinador. Foi treinador campeão do ano passado. Tá vendo? Isso você já sabe, tá vendo? É um cara estudioso. O time do Cobressal: Cuerdo, Jerez, Salazar, Diego Silva e Lopes, Sarabia e Ureña, Gonçalves, Fuentes e Benítez, Canteiro. Pero como diz na Argentina, pero por la frente, Cássio, Fagner, Felipe, eu acho que vai dar Corinthians. O Corinthians é um beduíno do deserto. Esse tal de Sarabia, joga muito. Alô, boa tarde. Boa tarde, Veloso, palmeirense da cidade de Santos. Bom, com esse nome, né, só poderia ser palmeirense, né? Jogou muito, grande Veloso. Qual é a sua mensagem? 4 itens. Primeiro, nas redes sociais estão chamando Vanderlei mão de tesoura. Injusto, né? Palmeiras, eu não entendi nada até agora. Justamente quando o cara tem pressão, no caso o Marcelo, ele troca a formação do time. Põe para 4-3-3. Aí eu pergunto ao Fred, você viu ele treinar nessa formação? Terceiro, mesmo sendo massacrado há 3 semanas atrás aí no programa porque eu me pronunciei errado, eu continuo escutando a Jovem Pan. Mas qual foi o pronunciamento errado? Acho que talvez você se lembre. Eu falei que o Palmeiras, e eu continuo mantendo, porque um colega meu fez uma estatística, só para ter uma ideia. E vamos pôr assim, 10 chutes, tá? Que o Fernando Praz dá, 7 não tem nenhuma conclusão. Uma deu um resultado que o jogador matou no peito, vamos dizer assim. Mas teve e a outra pênalti. Deu um contra-ataque. Agora, o Fred tinha até defendido, só que antes era o Marques que recebia, aquele gigantão. E o Dudu, que recebe agora as bolas pelas laterais chutadas da frente, é Ninico. Como é que ele vai se defender? Um abraço para vocês a todos.
Um abração. Obrigado, continue ao nosso lado. Às vezes, boa tese. Às vezes as opiniões não batem, mas é isso. Ele não gosta de chutar. Ele não gosta de chutar. O Lucão também não gosta. Porque o Praz fez um chute, um pênalti e deu título para o Nós queremos todos ao nosso lado. Olha, sobre o Corinthians, quem mais vai falar? O Márcio Espímpolo, diga, Márcio. Moleza, né, Márcio? Tá mandando mensagem pro Tite. Não é moleza, não. Eu também tô nessa de se voltar com um pontinho, é um baita resultado. A tendência é não ganhar lá não, viu, Vanderlei? Impressionante. Como cresceu a força. É uma proteção ao Corinthians. É uma proteção ao Corinthians. O Palmeiras empata em River. E todo mundo diz que não é, que é uma porcaria. O Corinthians empata em Cobressal e é ótimo. Eu não consigo entender isso aí. Mas eu não achei mal o resultado do Palmeiras. Como cresceu a força do futebol sul-americano. O açúcar do Cobressal. Quero ouvi-lo sobre esse crescimento do futebol sul-americano. Afinal de contas, são forças poderosas. Racing emergentes. Racing do Uruguai, Cobressal, sem dúvida. River Plate do Uruguai, Cobressal do Chile. Mas tem Racing em outro lugar também. No Uruguai também. Essa Libertadores, ela é atípica, porque há 15 clubes campeões da Libertadores, da competição, dos 32 clubes que participam. Então, ela é uma competição extremamente interessante e acho o seguinte, vamos adoçar o Cobressal. O Corinthians vai jogar um futebol açucarado, sem zero cal, com muito açúcar, e o Vamp vai gritar a noite inteira na zona leste de São Paulo para toda a nação corintiana. Que maravilha. O Bruno falou, né, Bruno? Diga, Bruno. O Cobressal a gente não conhece bem porque ele não tem disputado as competições sul-americanas e o campeonato chileno não tem transmissão, então a gente conhece mais os times que jogam a Libertadores e a Sul-Americana. Mas falando pelo lado do Corinthians, é um time muito difícil de ser batido. Acho que o Corinthians, mais uma vez, vai ter uma defesa firme, o adversário deve tentar atacar porque está em casa e sempre consegue o seu golzinho. Acho que se fosse no palpite, uma vitória apertadinha do Corinthians, como ele tem feito nos seus últimos jogos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É José Carlos de Rio Claro. Opa, José Carlos de Rio Claro, que nos acompanha também pelas nossas afiliadas. Rio Claro, grande Rio Claro. É bom ter você. É pela 1410 Jovem Pan News? 1410 Jovem Pan News e pelo aplicativo. Muito bom. E você torce pra quem? O som tá ruim, Vanderlei. São Paulo. Como é que é? Eu torço pro São Paulo. E qual é a sua mensagem? Eu queria fazer uma pergunta pro Vampeta, pode ser? Pode ser. Eu queria saber se o Vampeta, quando era jogador de futebol, quando ele jogava, estava na ativa, ele pegava mais peteca do que agora como comentarista. Pronto, essa é uma pergunta que o povo quer saber. Como é que é? Você, digamos assim, pega mais petecas. Quando jogava, pegou ou atualmente como comentarista? Qualidade quando jogava e quantidade como comentarista. Olha aí. É o caso de muitos companheiros. Muito. Olha, nós já fomos nos negocinhos juntos. Tá vendo? Nós já fomos nos negocinhos juntos agora. A nota de corte caiu, viu? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É? Revolução. Calma. Só um minutinho. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Isso. Opa, Ribeirão Preto, obrigado pela ligação. Como é que vocês nos... Tá de calor. É verdade. Como é que você nos acompanha em Ribeirão Preto? Eu acompanho pela rádio AM. A rádio AM? Qual é a rádio AM que você acompanha aí? É a 100.9, acho que é, né? A 100.9? Vamos descendo no dial aqui até chegar na Jovem Pan e paro. Ah, é? Eu queria saber qual é o prefixo aí. Seria legal. Não, é direto de vocês aí. Ah, aqui de São Paulo? Eu acompanhava pela... não é... Então, parece que eles não estão entrando em cadeia com vocês? Agora você nos acompanha pela nossa AM 620? Isso. Ah, tá legal. Olhando aqui no zero, agora é 620. Então tá, AM 620 em Ribeirão. Bacana. E qual é a sua mensagem? Posso fazer duas colocações? Pode, rapidinho você pode. A primeira, fala pro Vampeta que o apelido Bambi nasceu quando o Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro,
era jogador do Corinthians. O Valdir Pérez fala Todos isso. Os jogadores tinham apelido. E o apelido do Ronaldo era Bambi. Manda ele pesquisar que ele vai achar. E a segunda é o seguinte: o Breno, quando estava preso, precisou, como um dos requisitos para a liberdade, provar que ele tinha vínculo empregatício. E o São Paulo, na ocasião, firmou um contrato com ele, para que ele apresentasse na justiça. Tá certo? Tá certo. É exatamente isso. Agora, apresentou isso na justiça alemã. É verdade. E qual é... Lado de 4 pro São Paulino. Um abraço, um beijo, tudo de bom. O seu programa é demais. Um abração, obrigado por nos acompanhar em Ribeirão Preto. São duas informações. A primeira que o São Paulo mesmo mandou um contrato lá para mostrar. Ele vai ter vínculo empregatício. Mas até aí tudo bem, para a justiça alemã. E com relação ao apelido, eu não sei, procede o primeiro Bambi foi o Ronaldo? Eu não sei, eu sei que ficou para alguém. Ai, meu Deus. Sobre o jogo do Corinthians. Que a comissão de mais alguém tá caída. Eu tô igual a bateria evolução zero. E a comissão de frente? Quando jogava, pegava as rainhas de bateria. Hoje ele tá indo pra ala das baianas, Ele veio de lá. Por definição, até onde a gente sabe, veio de lá. Que é? Tem umas confusõezinhas também, igual as Com relação ao Corinthians, seu Vampeta, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o Luiz falou alguma coisa a respeito no Jornal de Esportes também. O professor Tite está adotando o seguinte critério. Os que estão chegando estão ficando no banco pela qualidade, em determinado momento, imagino, vão assumir a condição de titular do Corinthians. Mas não está chegando, tipo assim, chega e já dá a camisa para o cara. É assim que o professor Tite tem... Ele tem que evoluir nisso. Você acha que está certo ou tá errado? Não, tá errado. Tá errado. Tem que evoluir. Você não pode pegar um Marlone, um André... pelo campeonato que fez, pelos jogadores que são, e você dizer, não, porque o Romero tá aqui, o Mendonça tá há mais tempo, o Rodriguinho tá há mais tempo. Não, tô citando. Se for por isso, que tem mais tempo no clube, tá fazendo isso com o Romero. Porque tem mais tempo no clube, então esses aqui são fechados. Não, chegou, todo atleta do Corinthians, chegado para reforçar, né? Tudo bem. O William é questionável porque tem o Bruno Henrique, que era titular, e o próprio Elias. Mas para a posição do Marlone, do André, os caras têm que chegar e jogar. Aí você perde jogador. Pô, fui bem pra caramba, fui contratado. Vi como um reforço. Não sou utilizado nem no Campeonato Paulista e nem na Libertadores. Quando entra 15 minutos. Daqui a pouco perde o jogador que foi contratado. As contratações não deram certo. Muitas contratações não dão certo por causa disso. Mauro, o que você pensa sobre isso? Mauro Betting. Olha, o próprio Roberto de Andrade, o presidente, disse que nesse desmanche corintiano, o Corinthians pensava em 2 jogadores. Se não tivesse vendido ninguém, dos que chegaram agora ao Corinthians, 2 eles iriam contratar. Um zagueiro, o Balbuena, palavras dele, e o Giovanni Augusto. Os demais que chegaram para a composição de elenco ou chegaram porque muita gente foi embora. Então é um processo natural que você tenha um tempo para as coisas darem certo. Eu acho que o Corinthians está numa fase que, se me contratar, eu vou jogar direitinho. O time está numa fase sensacional. Não exagere. Vocês não são parceiros. Se é titular, é justo que você bate um bolão. Mas, Mauro, veja só como é que aconteceu ano passado. O Jadson foi um destaque para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Para mim, pro Flávio Prado, pro Tostão, pra um monte de gente aí. Sim. E o Renato Augusto foi escolhido e também nada contra. E para mim foi o Jadson. Muito bem. O Jadson, quando começou o ano, ele era a reserva do Lodeiro. O Lodeiro foi embora pro Boca Juniors, aí que o Jadson virou titular. Virou titular e outras... O Tite acho que deve pensar assim eu também. Acho assim, se não tem como o Giovanni Augusto não ser titular do Corinthians. Eu também acho. É uma questão de magia. Eu já sei que o André vai ser titular. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele foi melhor no último jogo. Não, então, por que ficar no banco hoje? Eu acho que é uma questão Eu acho que é aquela coisa que o Tite fala. O Romero tá bem, vamos deixando o moleque, quando for hora ele coloca. O André pode ir pra noite todo dia que vai jogar no lugar do Romero. O Giovanni Augusto teve as mesmas férias que... Não, tava parado lá no Atlético. Parou na mesma época. O Brasileiro Daqui a pouquinho física. Ele terminou com problema físico.
É. Lê aí o negócio para não falar besteira. Ele virou Sai banco daí, no Xará, Atlético. joga mais que todo. Ele joga, mas ele vai virar. Vai titular, mas acho que É uma questão de dia, é uma questão de 2, 3 jogos. Aí perde hoje, aí quarta-feira que vem tem que botar todos os reforços pra resolver. Olha só. que chegou pra ser titular. Aí perde hoje, tem que vir todos os reforços semana que vem. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Quem fala? Aqui é Vitor, novamente de Guarulhos. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Antônio Carlos de Campinas. Antônio Carlos de Campinas. Você nos acompanha em Campinas como, Antônio Carlos? Pela AN 620, querido. E torce para quem? Para o Santos Futebol Clube. Opa, qual é a sua mensagem, por favor? Ontem tive o prazer de conseguir conversar com vocês, abordamos a escassez dos batedores de falta, tá lembrado? Tô lembrado. Hoje eu queria falar para vocês sobre outro problema, uma constatação que eu fico bobo de ver. O meu sobrinho, os amigos dele, os meninos, enfim, de 12, 13, 14, 15 anos de idade, a gente pergunta que time torce, eu gosto de perguntar, que time você torce? Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal. Eu não entendo, eu fico bobo de ver. No meu tempo era São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e os times de Campinas, aqui Ponte Preta e Guarani. Hoje em dia o pessoal tudo com camisa dos times do exterior, Vanderlei, e ligados ao videogame. É uma corrente que existe efetivamente. Efetivamente existe a corrente de garotos, a gente vê pela rua. Muitas camisas de clubes internacionais. Até porque não tem torcida organizada, torcida esse motivo, além de os times encherem os olhos, é verdade, há também um aspecto de segurança. Se você colocar uma camisa do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, você está sujeito a ser espancado. Dentro do carro te arranca um carro. É verdade. Diga, Beto. Vanderlei, a camisa mais vendida no planeta é a do Real Madrid. 2,432 milhões de camisas. E no Brasil, a camisa mais vendida, pasme, é a do Barcelona. O Rafael Souto fez uma matéria no site da Jovem Pan sobre isso. Muito legal. Fez mesmo. Tem a segurança, Ótimo. Tem o videogame e os ídolos deles são os caras de lá. Eles têm acesso ao jogo, né? Há anos atrás a gente não tinha. Hoje a gente vê todos os jogos do Barcelona, por exemplo. 20 anos atrás não via. E o ídolo do menino é o Messi, é o Neymar, é o Cristiano Ronaldo, porque são os grandes jogadores do mundo. Hoje a gente tem acesso ao mundo, não só ao nosso país. Vanderlei, a faixa que mais consome o futebol internacional do Brasil vai dos 9 aos 17 anos. Ou seja, nós temos milhões de garotos aí. Sinceramente, eu não vejo isso como um problema, não. Zero de Eu acho que problema. o produto Pelo contrário. futebol, ele continua Pelo contrário. valorizado. Pelo contrário. Não tem problema Sem nenhum. dúvida. Não vejo eu também isso não como vejo. problema, não. E é o que temos. Só estou Claro. dizendo que pelo fato dos times jogarem bem, bons jogos, Claro. o espetáculo todo Eu acho assim, atrai. eu acho que esse pessoal, essa molecada, ele vai exigir do time regional. Que siga a linha. Ele vai cobrar, ele vai ter um espírito de cobrança maior. Ele vai cobrar, dizer assim, por que o meu time não pode fazer isso? Ele vai cobrar. Ele não vai aceitar essa bandidagem, ele não vai aceitar esse amadorismo. Exatamente. Ele vai falar, Ele vai vagabundo, comparar, por que, Flávio. é lógico, Vai por que o São Paulo tem uma marca tão grande? Por que o Corinthians tem uma marca tão grande? Por que o Palmeiras tem uma marca? Estou falando aleatoriamente. Claro. Por que o futebol do Rio tá nessa decadência se tem marcas, nomes tão importantes? Tem torcida. Centenárias. O Flamengo, Marcas centenárias. o Flamengo, sozinho, ele tem mais torcedores do que a Catalunha tem de habitantes. Por que o Flamengo ele é tão inferior, é tão insignificante perto do Barcelona? Não pode. Então estão fazendo alguma coisa errada. E aí nós vamos ter um consumidor que vai exigir isso. Eu acho isso ótimo. É o nosso esporte em discussão. Eu lamento, Beto. E lamento também, Mauro. Você não dá lamenta mais. por quê? Porque não dá mais. Acabou, estourou o tempo. Hoje à noite vai ser bom, hein? Hoje à noite nós temos jogaços. Hoje tem São Paulo, Alô, meu craque da Jovem torcida do São Paulo. A partir das 19 horas. São Paulo e Corinthians da Jovem Pan tem sabor especial. Um jogo bom. Eu falava com o Carlos Alves logo cedinho. É isso aí, Flávio. É um jogo bom respirando na nuca do outro jogo bom. É isso aí. Começar. Não é o Dario Pereira que tá aqui. Deixa o menino trabalhar.
O Arnos já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É bom ter você. Pelé, companheiro. Esse é o companheiro. Nós estamos aqui, estamos fazendo a Jovem Pan. Bacana. Bacana. Quero agradecer a todos. Ô, Flávio, a todos vocês, inclusive a Marli. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde.